Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, 23, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Eu acho que para a gente ganhar tempo, vamos ler aqui no telão. Diz assim, ó: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Eu vou ler daqui que a letrinha ali está muito pequena. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Repita comigo essa última frase do versículo 1, 2, 3. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Glória a Deus. Irmãos, essa história é uma história muito curiosa. Eu estou falando aqui do rei Josias. Quantos já ouviram falar do rei Josias? É uma figura pouco falada. É uma história diferente. É uma história diferente do começo ao fim. É uma história que parte de tudo, é inesperado, tudo que acontece aqui. O avô desse rei é um tal de Manassés, e eles são tudo da família de Davi. O reinado naquele tempo ia passando de pai para filho. Começa com Davi e vai passando de pai para filho. Salomão, o reino se divide entre Israel e Judá, e a partir de Roboão, que é o filho de Salomão, os reis começam a reinar em Judá. É só para você entender, tá bom? Não vai ser chato não. Mas só para você se situar, que esses reis, esses camaradas que eu vou citar aqui, eles são reis de Judá, conhecidos também como tribo do sul. E esse Manassés, ele foi um rei horroroso, um rei horrível. Ele ficou famoso porque ele chegou a queimar os seus filhos no fogo, oferecendo os seus filhos em sacrifício. E a Bíblia fala que ele foi um rei que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Repita essa frase comigo. Ele fez tudo que era mal. Vamos falar mais bonito? Ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Manassés morreu, ele era o avô. Passou o reino para o filho. O filho dele era Amon. Amon conseguiu fazer a proeza de ser pior do que o pai. Ele foi um rei tão ruim que os servos dele conspiraram contra ele, fizeram uma armação e mataram ele. Houve uma traição e com 2 anos de governo mataram o rei. E houve uma traição da traição, se é que fez sentido. Houve uma traição da traição, porque as pessoas que foram responsáveis pela rebelião, que mataram o rei Amon, elas foram mortas por um outro grupo de homens justos, que falou, não é certo o que eles fizeram. E então, chegou em Josias, que era o filho legítimo, que iria ser o próximo rei. Mas havia um problema. Pergunte para mim, qual o problema? Não, está muito fraco, vocês vão dormir desse jeito. Pergunte para mim, qual o problema? A idade. Eu estou falando para vocês que o avô foi um péssimo rei. O pai dele foi um péssimo rei.
E agora ele recebe a coroa e ele tem um problema, a idade. Pastor, quantos anos tinha Josias quando ele virou rei? 8 anos. Quantos anos? O que você fazia quando você tinha 8 anos? Fazia o quê? Jogava no computador? No meu tempo nem tinha computador, só rico que tinha. Mas muito bem pela sua participação. Pelo menos ninguém vai dormir. Josias tinha 8 anos, pessoal. E aqui eu chamo sua atenção. Você já parou para pensar quantas gerações Deus já viu nascer, crescer e morrer? Você já reparou, você já parou para pensar quantas vezes você está no dia mal, se sentindo no fundo do poço, talvez no auge da depressão, reclamando da sua vida, pensando que você é o pior ser humano, ou o ser humano mais injustiçado, ou a pessoa que mais sofreu na história da humanidade, e Deus olhando lá do alto da eternidade, olhando e falando assim: eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi esse filme. Alguém aqui já parou para pensar nisso? Quantos Bonfins será que já existiu nesse mundo? É lógico que na questão da digital você é o único, mas na personalidade já deve ter tido vários. E por mais que o ser humano tente dar desculpas para Deus, nunca nós vamos ganhar de Deus, porque não tem desculpa. Já viu uma criança tentando enganar o pai? Eu me lembro, minha mãe ganhou, meu pai deu uma máquina de lavar, isso na década de 90, quase início dos anos 2000, minha mãe ficou livre de lavar roupa na mão. Aquilo era um acontecimento, acho que ela foi uma das primeiras da família a ter uma máquina de lavar, e a máquina de lavar quebrou o botão. Ela fez uma reunião, eu tenho mais 2 irmãos, e ela fez uma reunião, falou assim: eu quero saber. E ela deixava uma varinha no congelador. E ela fez uma reunião e perguntou assim: quem quebrou a minha máquina? E eu sou o mais velho, eu falei: mamãe, não foi eu não. Minha irmã também falou: mãe, eu não fui. Meu irmão começou a chorar. Falou: mãe, você não vai acreditar, foi o papai. Ou seja, você nunca vai passar a perna em Deus. Entendeu? Nunca, nunca, nunca. Não existe nenhuma desculpa que o ser humano possa dar que vai pegar Deus. Presta atenção. Esse menino, ele vem de uma família totalmente desviada. O avô dele queimou o tio dele no fogo para oferecer em sacrifício. Ou seja, Deus estava distante dessa família. O pai dele era tão ruim que as pessoas se juntaram para matar o pai dele. E agora, ele com 8 anos, alguém chega para ele e diz: olha, a partir de hoje você é rei, e quando nós formos falar com você, nós vamos te chamar de majestade. Qual a probabilidade desse menino ser bom? A primeira desculpa que ele poderia dar para Deus: Deus, eu vou ser mau, eu vou ser idólatra, porque eu não aprendi com meu pai. Deus, eu não tenho como te honrar, porque eu não vi meu pai fazendo isso, então o que eu não recebi do meu pai, eu não tenho como entregar. Mas ele começa a reinar, e ele bem novinho, ele já começa a querer ajudar as pessoas.
ele já começa a fazer coisas diferentes, e ele fala, não, o jeito que o meu pai, o jeito que o meu avô está fazendo, está errado, eu não quero ser um rei assim. E a primeira desculpa já cai por terra, porque às vezes a gente fica querendo descobrir a fórmula mágica para parar uma maldição, mas eu vou te dizer o que a Bíblia ensina. Sabe como para uma maldição hereditária? Pergunte para mim, como? Com a obediência. E ele falou, não, eu não quero, eu não vou fazer isso. E ele decide ser um rei diferente. A primeira desculpa que ele poderia dar para Deus é que os seus pais não eram crentes, que os seus pais não acreditavam em Deus, que os seus pais não conheciam a Deus. Mas agora, ele tem uma outra desculpa, bem complicada. Por que, pastor Francisco? Ele começa a querer fazer as coisas certas, mas não tinha um manual, não tinha nada que falava para ele o que era certo e o que era errado. Aquela geração, ninguém conhecia nada. E você sabia que nem a desculpa de não conhecer a Bíblia é desculpa? Ah, pastor, agora você me confundiu. Não estou te confundindo. Ele também não conhecia nada de Deus, mas ele, pela sua consciência, ele sabia o que era certo e o que era errado. Então tá vendo como desculpa não pode ter desculpa? Então ele começa a ser um rei diferente, sem base da família e sem saber como agradar a Deus. Repita comigo assim, ele estava tentando agradar a Deus, mas não tinha ideia de como. Eu poderia falar para você continuar, né? Eu sei como, mas nem... Poderia falar isso, né, gente? Já parou para pensar? Um menino novo, com uma responsabilidade, tentando agradar a Deus, mas não tinha ideia de como fazer. Aí ele olha, no centro da capital, no centro de Jerusalém, tinha um templo, e o templo estava velho, e ele tem uma ideia: vou reformar esse templo. E ele começa a juntar dinheiro, ele cria uma forma lá de arrecadar dinheiro, e ele começa a juntar dinheiro, ele arrecada o dinheiro, ele era o rei, e ele começa a reforma. Para resumir a história, para chegar onde eu quero chegar, quando eles começam a reforma, ele pega o dinheiro, pega um homem da sua confiança e vai lá falar com o sacerdote. Quando o sacerdote começa a mostrar os lugares onde iria começar, Denildo, você não imagina o que eles encontraram. Sabe o que tinha lá no fundo, num quartinho? Nem o sacerdote sabia, Lucas. Lá no fundo, no quartinho, quando ele olha, é lógico que não era assim, tá bom, pessoal? Era um pergaminho, era um rolo. Quando ele olha, tinha um livro. E o sacerdote fala: caramba, tem um livro aqui. É o livro da lei. E por acaso a gente achou. Ei, alabá, senderanda. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Não tem desculpa, pessoal, para a gente crescer, para se tornarmos pessoas melhores, íntimos de Deus. Não tem desculpa, é uma questão de querer, é uma questão de buscar. Domingo aqui, depois da palavra, deu uma vontade de ler a Bíblia, então não perca essa vontade, vai! E Deus vai te trazer luz, Deus vai te trazer o esclarecimento. É assim que funciona a vida espiritual. Você só tem que dar o passo, o resto é com Deus. Eu fiquei impactado com um vídeo que eu vi. Eu quero compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com a mensagem.
cara estava dando uma palavra, e ele chama um outro rapaz, e o rapaz bem forte, fisiculturista, e o rapaz que estava falando, ele era normal, e ele fala assim: nossa, eu não entendo, porque nós frequentamos a mesma academia, pegamos o mesmo peso, fazemos os mesmos exercícios, ouvimos as mesmas músicas. Aí a plateia começa a rir, porque o outro é um guarda-roupa, e ele está franzininho, e ele fala: por quê? Por que que existe essa diferença? Aí ele mesmo fala para a plateia: sabe o que acontece aqui? Porque quando ele acaba o treino, ele vai embora, ele leva a academia com ele. Eu fiquei parado ouvindo aquele vídeo, e eu falei: meu Deus, é isso que acontece na diferença de um crente para o outro, porque todo mundo ouviu a mesma palavra domingo, todo mundo foi ministrado com a mesma lâmina terça-feira, e todo mundo está recebendo a mesma palavra hoje, só que uns vai dar 9h30, o horário que vai encerrar o culto, vai embora para sua casa, mas vai ter um outro grupo que vai levar o culto com ele. Meu Deus, E o cara chegou com um livro, falou: majestade, eu entreguei o dinheiro para o sacerdote e eu encontrei o livro, e ele falou que era para mim mostrar para o senhor, se o senhor quer que lê. Ele falou: não, pode ler, vamos ver do que se trata. Eles nem sabiam do que era. Sabe o que era, pastor André? É lógico que o senhor sabe. Provavelmente era o livro de Deuteronômio. Era a lei de Moisés. E começou a falar que não era para adorar a imagem de escultura. E começou a falar sobre o pecado da idolatria. E começou a falar sobre o pecado da feitiçaria. O rei se desesperou e rasgou as suas vestes e falou: tem coisa muito errada, porque tudo que está escrito nesse livro nós fazemos. Ele falou: para a leitura, porque não adianta você ler esse livro para mim. Ei, a mudança precisa vir por um. Ele fala: reúne o povo. Aí é o versículo que nós lemos. Ele fala: reúne o povo e vamos fazer uma leitura para todo mundo ouvir, desde o rico até o pobre. Eu quero ver todo mundo parado, e nós vamos ler para todo mundo ouvir, e eu quero ver todo mundo se comprometendo a ter uma vida diferente diante de Deus. Uau! Peraí, mas quem é esse cara? É o cara que o avô dele sacrificava criança. É o cara que não tinha Bíblia quando ele começou a reinar. Ei, Deus está falando com você. Para de dar desculpa. Eu só preciso que você entenda que você precisa levar a igreja para sua casa. Eu só preciso que você entenda que você precisa levar a igreja para a sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando? E quando o sacerdote começa a ler o livro, o povo começa a chorar, começa a se arrepender. E aí o negócio começa a ficar bom. Porque o rei, ele entra dentro de alguns lugares, no capítulo 23, a partir do verso 4, e ele começa o dia do lixo. Eu caí na besteira de falar para o nutricionista, eu vou mudar. Cortar o refrigerante, eu vou mudar. E eu fui cair na besteira de falar assim: doutora, existe o dia do lixo? Ela falou: claro que não, né? Eu falei: mas eu já ouvi falar. Mas aqui existe o dia do lixo. Mas o dia do lixo, num outro sentido. Porque o rei Josias, ele fez um dia do lixo. E o dia do lixo, na sua vida, vai depender só de você.
Repita comigo assim: o dia do lixo existe. Pode ser hoje. Só depende de mim. Ele vai. Quando acaba a leitura, o povo está em pânico, aquebrantado, reconhecendo que estavam errados, percebendo o quão em pecado eles estavam. O rei, ele vai no uso de suas atribuições, e ele vai e retira os utensílios dos ídolos do templo e queima. Depois, ele retira os postes ídolos, queima, reduz as cinzas, tudo que era de imagem. Depois ele retira os prostíbulos cultual do templo, eram coisas pesadas. Depois você pesquisa na sua casa. Ele derrubou e profanou os altares idólatras junto às portas, tinha muita coisa, e acabou com os locais de sacrifício de criança. O cara queimou tudo, pôs fogo em tudo, acabou com tudo. E cada versículo, a partir do 4, depois você lê na sua casa, você vai ver que cada versículo ele queima uma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Pergunte para mim o quê? Pergunte mais bonito. Os coletores não entram na sua casa. Eu vou falar de novo que você não entendeu. Os coletores não entram na sua casa. Eu vou falar até você entender. Os coletores não entram na sua casa. Os coletores não entram na sua casa. Quem tem que recolher o lixo? Quem recolhe o lixo? Não, fala no singular. Quem recolhe o lixo? Quem pega a sacolinha do banheiro? O lixinho da pia? Não é o coletor? Então não adianta orar, Jesus me liberta. Porque eu tenho que pegar o arrependimento, que é sentimento, transformar ele em ação e mudar. É ou não é? É ou não é? Então hoje é o dia do lixo. Pega a sacolinha, coloca tudo para fora e deixa o coletor levar embora. E seja livre em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu fico doido com esse texto. Eu fico doido. Ele vê um altar, Alan, e tinha uma regra que falava que se queimasse osso humano em cima do altar, você desqualificava o altar e ele não servia para mais nada. E aquele altar, ele era para os ídolos. Todo mundo está na mesma página que eu. E ele viu um cemitério bem do lado. Sabe qual é a ideia que ele teve? Sabe qual é a ideia, Rony? Ele mandou cavucar o cemitério. O cemitério era só de sacerdote. Ele tirou os ossinhos do sacerdote. Olha que doideira que esse rei fez. Queimou os ossos do sacerdote em cima do altar para ninguém mais usar o altar para idolatria. Daí, você acha que acabou? O gostoso de tudo vem agora. Enquanto está pegando fogo nos ossos, ele vê um negócio, um monumento. Aí ele fala para os caras: derruba isso aí também. Aí os caras falam: não, meu rei, isso aqui não. Aí ele fala: por que não? Ele falou assim: não, isso aqui não é de idolatria não. O rei falou: mas o que é isso aí? Ele falou: isso aqui é uma sepultura. Sepultura de quem? Ele falou: isso aqui é um profeta, que há 300 anos atrás ele fez uma profecia. E o rei falou: mas que profecia que ele fez? Falou: está escrito lá no livro dos reis e foi escrito há 300 anos atrás. Coloca aí para a gente o que estava escrito na profecia de 300 anos atrás. Lembre-se que eu estou em 2 Reis. Vamos ver o que estava escrito 300 anos atrás do que eu estou pregando? Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e leram para o rei. Lê vocês, vai, 1, 2, 3.
cara não sabia nem que a Bíblia existia, ele ia saber disso. Ele ia queimar o túmulo, alguém falou, não precisa queimar não. Isso aí foi um profeta que há 300 anos atrás entregou uma profecia, e está escrito no livro dos reis. Ele falou, que profecia é essa? Espera aí que eu vou pegar. O cara pegou e falou assim, não, ele falou que um homem da família de Davi, por nome de Josias, como era o nome do rei? Não, como era o nome do rei? Ele ia fazer isso que você acabou de fazer. Ah, não, era para você estar... Isso é para você ter vontade de ler a Bíblia e falar o quê? Aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale? Faz uma faxina dentro desse seu coração. Não fique esperando, não. O Espírito Santo não tem obrigação de recolher lixo, não. É você que tem que tomar uma atitude. Não tem desculpa. Colocar tudo para fora e falar, leva que eu não quero ser escravo. Leva que eu não quero mais sofrer. Leva que está me impedindo de romper. Leva que eu não quero mais chorar. O louvor pode subir. Vocês estão pensando que eu estou lá no meio, eu já estou aqui, filho. Tinha um louvor que falava assim, você está sofrendo porque quer. Você está sofrendo porque quer. É o dia de você olhar. O que tem aí dentro? Põe para fora. Manda embora. Manda embora. Você vai experimentar o que diz João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso. Sem desculpa. Um menino de 8 anos. Depois ele ficou mais velho, né, gente? Ele não ficou reinando o resto da vida por 8 anos. É lógico que as reformas, é lógico que ele fez mais velho. Mas com 8 anos ele já falou, eu quero ser igual o tal do Davi. Entendeu? Você tem exemplos bons. Tem os maus exemplos? Lógico que tem, mas também tem bons exemplos. Quero ver se você sentir vontade de vir aqui na frente. Vamos ficar de pé, pessoal? Enquanto o louvor vai ministrar aqui uma adoração, eu quero que você venha ter um momento de intimidade. É um momento de falar, de tirar o lixo. É o que tem aí dentro? Eu não sei. Mas você se identificou com algo que eu falei aqui? Ou com tudo? Ou com uma parte? É um momento que você tem para vir aqui. Vem cá, toca na ponta do altar aqui, ó. Aproveita esse momento. O culto de quinta-feira, ele é um culto de libertação. E o que liberta é a palavra do Senhor. A gente não pode perder esse momento de sair daqui e falar assim, o que eu aprendi nessa palavra hoje? O que eu aprendi? O que mudou na minha vida? O jeito de pensar, o jeito de agir, o meu modo de viver. Quando ele já tinha um legado de derrota, um legado de destruição, um legado de idolatria, um legado de homicídio. Era isso que era a família dele. Quando Josias assumiu, ele gritou, basta, chega, não! E quebrou, parou nele. É porque de quinta-feira é rapidão, mas se você continuar lendo lá na sua casa, você vai achar um versículo lá falando que ele foi um homem que agradou ao Senhor, que ele seguiu os mandamentos da lei de Moisés e teve um coração reto como teve o rei Davi. E se você comparar com o avô dele, fez o que era mal aos olhos do Senhor, o pai fez pior do que o avô. Você fala, meu Deus, que é isso?